Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bom, o canal voltou ativa toda segunda, quarta, sexta e sábado saem vídeos. Eu e a Silvia, por enquanto, a gente está dividindo dois para dois, mas essa semana vai ser um pouquinho diferente, talvez, se der tudo certo com o resumo de Game of Thrones. Para vocês verem que eu falo sobre fazer roteiro, Game of Thrones eu estou resumindo tudo que dá e botando as principais coisas, porque o vídeo pode acabar ficando longo. E é um vídeo que eu estou tendo um trabalho diferente. Porque a série inclui vários núcleos. Pelo que eu vi agora, inclui 5 núcleos em uma única temporada. Né? E tem todo o fator de encerramento, que dá o gancho para a próxima. É diferente da série que eu vou falar hoje, que se chama Lucifer, a segunda temporada. Falei há muito tempo aí da primeira, o pessoal ficou meio assim, mas ela era o sucesso da Netflix em 2016. Onde teve seu piloto vazado, muita gente viu ele no final de 2015, o piloto vazou ali na Fox. E depois saiu lá na Fox ainda. A primeira temporada foi um sucesso. Depois veio a segunda pela Fox. A terceira, mas aí a Netflix comprou, né? Fez a quarta temporada e estourou todas as temporadas de Lucifer aí. Foi uma febrezinha antes da Vandinha e pelo meio de Game of Thrones também. Porque, se vocês lembrarem, Lucifer veio como uma série meio que usando o fator de o diabo é inocente, ele tem seus lados, tem seus motivos. A primeira temporada foi muito boa, eu falei ela pra vocês, falei que algumas coisas envelhecem mal, como o conceito de a Chloe até o quarto episódio pesquisar quem é o Lucifer, depois ignorar por ele sangrar. Tem a Saga das Asas que eu elogiei pra caramba, que é os dois melhores episódios da série pra mim, lá na primeira temporada, claro. E tem todo o fator do final ser muito bom. Mas e aí? Será que se manteve na segunda? Se vocês lembram, o gancho da primeira temporada é o fator do Lúcifer falar que alguém fugiu do inferno. E Deus deu a dica para ele, tipo, captura aí, ó, de volta. E ele fala que é a mãe dele que fugiu. Se vocês lembrarem agora, a segunda temporada ela inicia justamente nesse conceito, no Amenagiel e o Lúcifer procurando a mãe deles. E o primeiro episódio inteiro eles acabam meio que indo e vindo e nunca acham quem é ela realmente. Até o final do primeiro episódio trazer para nós a mãe do Lucifer, interpretada ali pela atriz, e nada mais nada menos que a personagem também é outra pessoa na história. A gente descobre ela que ela é Charlotte Richards, uma advogada que defendia uma galera aí de crimes, pessoal mafioso, ela famosa advogada passa a mão por cima, fazia de tudo, porta de cadeia. E o que que acontece? A mãe do Lucifer está dentro do corpo dela porque ela tinha sido assassinada ali por um dos agentes que ela estava apaixonada e todo esse quesito. Ele estava apaixonado por ela, queria passar por cima dela e meio que ele decidiu se vingar. E aliás, o jeito que ele matou ela é bem cruel, com um pedaço de uma chave de fenda no pescoço. Bom, aqui vai um pequeno detalhe. Esse começo de série já mostra uma coisa que muita gente reclama da série. E sim, ela satura pela segunda temporada, principalmente na terceira, que é o fator o Lucifer tem um problema, ele coloca esse problema lá no crime onde a Chloe está resolvendo, e o Lucifer acaba se tornando uma ajuda e ao mesmo tempo um problema para o caso. Porque se você vai assistir Lucifer, você acaba vendo que é uma série estilo CSI, Criminal Minds, e acaba se divertindo com a ação, com o conceito de investigação. Só que o Lúcifer ali no meio, ele usa o fator cômico e às vezes até satírico de ele ser o próprio diabo. Nós sabemos que ele é, nós já vimos ele em ação. E ele acaba sendo sincero o tempo todo, pois ele não pode mentir. Só que aí vai um problema. Às vezes a gente está ali envolvido na investigação, principalmente em episódios onde a investigação é boa, e acaba o Lúcifer atrapalhando ela, colocando a visão dele de celestial acima ali e você meio que perde um pouquinho a paciência com isso, principalmente quando a segunda temporada inclui coisas que pra mim é desnecessário como os fillers. O famoso episódio nada vai acontecer, mas o Lucifer tá muito comédia nesse episódio. Se você vai maratonar a série, assistir todos os episódios, você pode se divertir com isso, porque de vez em quando ali tem uma tensão, ali tem uma história que tá seguindo, e aquele fillerzinho te acalma.
principalmente aqui na segunda temporada. Porque na primeira temporada, os fillers são episódios que ainda têm ações importantes, como o quarto episódio, que tem o Lucifer sangrando, é a única coisa que tem no episódio, nada além disso lá na primeira, mas teve o Lucifer sangrando no final. Já na segunda temporada, tem vários momentos onde é que a gente está entre a mãe do Lucifer, o punhal de Azrael, que vai aparecer na história, já explico pra vocês, um filler, que literalmente lá nos últimos minutos a gente descobre que tá, esse episódio não foi tão inútil. Explicando pra vocês, logo após a mãe do Lucifer ser apresentada, nós temos todo o conceito dela se tornar alguém importante pro Lúcifer, ao tanto que aqui ela fala que não foi Deus que mandou o Lúcifer pro inferno, foi ela. E esse conceito acaba fazendo o Lúcifer meio que perdoá-la, mas a gente entende que ela vai ser a vilã da temporada, pela cara de má que ela faz olhando pra tela, olhando pro céu, como quem diz, ganhei. O que acontece? Lucifer decide esconder ela por enquanto. A Maisie cuida e tudo vai, até que o Amenadiel descobre, se aproxima, meio que perdoa a mãe dele, e a gente descobre que o Amenadiel está perdendo seus poderes, acaba também perdendo as suas asas, ele se torna um anjo caído. E o Lucifer, nesse meio tempo, decide então castigar a sua mãe, mandando ela para a vida normal de Charlotte Wishes e obrigando ela a viver nessa vida. E assim vai. O Amenadiel está sem poderes, a mãe do Lucifer está obrigada a ficar lá, a Maisie está procurando se encontrar, ao mesmo tempo que ela briga com o Lucifer, porque a Linda aqui é quase expulsa, né, do seu consultório, e meio que o Lucifer é culpado, e meio que eles acabam resolvendo. Isso é uma tretinha bem pequena na temporada, literalmente não faz muito sentido, foi mais para dar uma importância para a Linda, que mais pra frente vai ser super importante. Só que vem o conceito, aqui vem o desperdício. Tudo isso acontece, a Chloe ali tá se aproximando do Lucifer, o Dan tá tentando se redimir, e isso vai andando. E nós temos aí o problema dessa temporada pra mim, que é o famoso filler. O que acontece? Tudo isso aconteceu, a gente se sente importante aqui na história, e vem o fillerzão, onde é somente o final do episódio que importa, que é o Lucifer basicamente se abrindo pra Chloe, dando o primeiro beijo, se declarando pra ela. Só que o episódio inteiro foi uma investigação meio nada a ver, que realmente depois disso vem aí pra mim a melhor coisa da temporada. O Lucifer tá meio que tentando se abrir pra Linda, pra detetive, pra todo mundo, e a Chloe sofre um atentado. E a gente descobre que como o Lucifer mandou sua mãe viver a vida normal, ele deu um castigo, mas Deus queria que ela voltasse pro inferno. Desce então o anjo Uriel atrás do Lucifer, dando aquela jogada, tipo, meu irmão, ou eu mato ela ou tu me entrega a mamãe aqui, nós vamos mandar ela pra casa, lá pro inferno. O Lucifer decide deixar a sua mãe na Terra, a Maisie é contra, muita gente é contra na verdade. O que acontece por sua via? O Lucifer acaba lutando contra o Uriel numa das melhores cenas de luta, que evoluiu bastante. Se lá na primeira temporada tinha aqueles cortes de câmera seco, que tu via que era o corte para tentar esconder, aqui não. Aqui a briga contra o Uriel é muito bem gravada, tem vários golpes do Lucifer, vários golpes do Uriel. E aqui temos a luta da Maisie, que pra mim é a melhor luta contra o Uriel. A gente vê um golpe maluco, que ela se pendura na cabeça do cara e dá cotovelada na cabeça dele. E a câmera tá aqui, afastada, você vê toda a cena acontecendo. Mas o Uriel trouxe a adaga de Azrael. Uma adaga do Anjo da Morte que condena sem inferno, sem céu, só o nada. Morre na hora e é apagado da existência. Ele ia matar a mãe do Lucifer para evitar uma possível guerra entre o céu e a mãe dele. E o Lucifer acaba por sua via e pedindo o Uriel de matar a detetive e matar a mãe dele, matando o Uriel com a adaga de Azrael. E aí vem pra mim o melhor episódio dessa temporada, perdendo apenas pra um que já vai vir também. O Lucifer acaba se tornando um bêbado, maluco, ele tá de luto, decide se afastar de todo mundo. E por sua vez, acaba aqui nós temos uma investigação muito boa. Lembre-se pra vocês, tudo que acontece com o Lucifer acaba acontecendo na investigação. Isso até a quarta temporada, depois muda lá na quarta. Mas, por enquanto, a segunda e a terceira e a primeira existe essa frequência. Só que aqui ela é um pouco quebrada. E principalmente mais pra frente vai ser quebrada de novo.
E isso pra mim é perfeito. Acaba quebrando o clima aqui, onde o Lucifer literalmente não tá projetando os problemas dele no caso. Ele tá apenas vivendo o momento. Ele assusta um cara, quase torturando ele ali. Ele literalmente começa a se afastar do caso, acaba sendo tirado depois porque ele dá um soco na cara do Dan. E ele é afastado do caso. Então o caso rola sem o Lucifer se projetar nesse caso. Lá no final, o Lucifer percebe, junto, né, os pingos nos i e vai atrás da onde eles vão prender o cara, o assassino. Descobrindo que o assassino está matando pessoas por um exclusivo motivo de parece ser vingança. E o Lucifer decide ir de atrás. Ali no final ele conclui, né? Tipo, ele se projetou no caso, só que aqui é diferente. O Lucifer não quer ouvir o assassino. Ele quer ser morto. Ele matou o próprio irmão, tá de luto, tá literalmente bem fora da casinha. Aliás, esse episódio ele tem uma saturação muito melhor que os outros episódios. Ele tá com um escuro durante algumas cenas, outras cenas estão bem mais adultas do que nunca. O Lucifer não tá ajeitado daquele padrão, topete, barba feita, roupa ajeitada, não, ele tá todo bagunçado. E pra mim é uma versão muito boa, um cheirinho a mais assim no meio da temporada de nós não vamos só repetir a dose. E aqui no final ele quase toma um tiro, ele meio que se obriga, né? Ele fala, tira em mim. Só que ele protege a pessoa que o assassino iria matar. O assassino não acerta ele e no final o Lucifer pergunta por quê. Então, o assassino explica que ele se sente culpado. O Lucifer faz essa conclusão de, eu também tô me sentindo culpado. Só que aqui a gente não tem aquela conclusão chata de, tá, beleza, o caso foi isso, foi isso, foi isso. Não, o Lucifer meio que não sente a conclusão. Aqui a Chloe dá o conselho para ele. Quem conclui o caso, na realidade, é a Chloe, falando que ele precisa se abrir para quem ele confia. E como não consegue se abrir com a Chloe, se abre com a Linda. E ele vai. E aqui pra mim vem a cereja no bolo. E um desperdício. Vou explicar por quê. Não julguem o que eu tô dizendo. Pra mim, todos esses 2 episódios que eu comentei agora, do Eu Sou um Monstro, pra quem tá procurando na Netflix, que é muito bom de assistir, e o próximo, ele é bom, mas ele tem um pequeno desperdício. Aqui o Lucifer desabafa falando, né, que ele matou o Uriel, todos os conceitos, e a Linda meio que pede pra ele parar, porque tá chato, ela não entende as metáforas dele, porque a Linda não sabe que ele é o diabo, e aqui o Lucifer se abre completamente, mostrando seu rosto de diabo pra Linda, traumatizando ela ao ponto que ela não consegue nem se mexer, nem piscar, e aqui me perdoem, tá, mas a atriz é muito boa, ela não pisca. O Lucifer sai da sala, deixando em silêncio, acaba o episódio, e o próximo, literalmente, esse é o problema. O próximo, a Linda não fala, nem com a Maisie, nem com o Lucifer. Porque justamente ela traumatizou, ela ligou os pontos, ela viu que é real. Só que ela não fala com ninguém. A Maisie tenta resolver, mas a Linda tá travada. Só que o Lucifer em nenhum momento vai conversar com a Linda para resolver, ou vai tentar aprofundar, ou essa ladaia se estende. Não, dura apenas um episódio. E isso me deu uma incomodada reassistindo agora, porque é resolvido rápido. O caso inteiro acontece, o Lucifer tá lá no caso, voltou ao normal, superou o luto por abrir o rosto de diabo para a Linda, e isso me incomodou um pouco assistindo novamente a série nesse fator crítico. Quando eu tava só assistindo por diversão, porque eu gostava da série, eu não me incomodei. E também a cena é muito boa. Só que reassistindo e pensando vai mudar alguma coisa, e não mudando, dá uma incomodada. Porque é a Maisie quem vai resolver a situação. E a amizade da Maisie e da Linda é linda, é maravilhoso, é incrível. Só que você fica incomodado de no final do episódio a Maisie e a Linda saírem para beber juntos, se perdoando ali, elas estão unidas, a Linda consegue aceitar a situação, e o Lucifer só no outro episódio chega ali, dá uma conversada com a Linda, tudo vira piada e não tem peso. A Linda não tá com medo de encarar o demônio ali, o próprio diabo, não tá a fim de perguntar coisas lá na primeira temporada que poderiam ser resolvidas melhor, como o conceito das asas dele. Porque só lá na terceira temporada, dando spoiler, que eu vou comentar no próximo vídeo, só lá na terceira temporada a Linda volta a conversar sobre o fator do Lucifer cortar as próprias asas de anjo. Seria muito legal ver a Linda questionar coisas que ela achou errado nas atitudes dele, e falando que certos conceitos do rosto do diabo que vai ser explorado lá na quarta e lá na quinta,
ela poderia ter explorado aqui. Entendo que os planos lá da quarta e da quinta foram da Netflix, não foram da Fox. Mas entende que podia dar aquele pequeno gancho de tipo, por que tu te deu um rosto de diabo? Ou tu já tinha isso? Ao tanto que a questão de poder que a Linda pergunta lá na terceira temporada, o Amenadiel leva na piada e o Lucifer também. Eles falam que eles nasceram com esses dons. E a Linda deixa por ali mesmo. Pô, ela é uma terapeuta, cacete. Ela poderia explorar o motivo de cada um ter esse tipo de dom. Mas morre por aqui. Eu entendo que a série é uma comédia com ação policial e celestial. E ela fica mais densa a partir da quarta, que a quarta é a melhor temporada. Mas entende que se você for olhar com o fator crítico, dá uma incomodada. Mas nem tudo é defeito. Aqui acontece uma saga muito boa, que é a saga do veneno. Eles veem assassinatos acontecendo, o Lucifer e a Chloe estão para se aproximar, dão de novo mais um beijo, uma cena foda pra caramba, um belo de um discurso do Lucifer, e vem aí a cena onde nós vimos um assassino matando o outro e o cara estava envenenado. Começa a acontecer vários envenenamentos, várias pessoas vão morrendo e o Lucifer vai vendo que esse assassino é um serial killer. Ele está matando pessoas e fazendo experimentos. Ele dá uma escolha para uma pessoa, envenena a outra, e se a pessoa fizer a escolha certa, ele dá o antídoto para outra. E ele não é desonesto. Ele literalmente, nós temos uma cena onde o cara não leva a sério a questão e morre o garoto por envenenamento, e a outra dilacera a mão no triturador de lixo. Eu vou repetir para vocês entenderem a dor desse conceito. Ela tritura a mãozinha no triturador de lixo. Vou dizer pra vocês, tá? A série do Lucifer é uma comédia o tempo inteiro. Quando vem uma cena dessas, eu sei que a classificação ativa tá lá, 16 anos. Mas quando vem uma cena onde a mulher faz isso aqui, ó, com a mão, e só ouve, dá uma incomodada. Você fala, tá, é uma série mais 16. E seguinte, o que se acontece? O antídoto chega. Então eles percebem que é um serial killer e literalmente um cara fazendo um experimento. Como um deu errado, o outro deu certo, ele percebe que ele vai fazer mais um. Porque este nosso querido serial killer teve essa mesma questão. Ele estava fazendo uma pesquisa de anos, teve um acidente de carro, onde o Uber estava levando ele. O cara salvou as próprias pesquisas de anos e deixou o garoto morrer no acidente. Ele escolheu salvar a pesquisa que ele fez por anos na vida e deixou o garoto lá no acidente para trás. Ele salvou só a maleta, saiu correndo e foda-se o garoto. E isso gerou uma incomodação. Ele perdeu o emprego, foi humilhado publicamente porque deu para ver que ele escolheu salvar a sua pesquisa. E ele fez esse teste. O serial killer está testando as pessoas, dizendo que ninguém vai escolher perder algo importante para si. Porque o primeiro cara era um ator muito bonito, ele teria que arrancar o próprio rosto pro garoto ficar vivo. O ator escolheu não arrancar o rosto. Aí a mulher era uma cirurgiã. Ela tritura a mão porque ela era uma cirurgiã perfeita. Ela escolheu o lado bom. E então ele falou que ele teria que fazer mais pesquisas, porque só uma provou o ponto de tipo, mano, às vezes vale a pena sacrificar algo para salvar uma vida. Isso incomodou ele. Ao tanto que o último experimento era mais radical. Um corredor teria que arrancar a perna na frente do garoto que estava envenenado. E o corredor meio que estava não querendo arrancar a perna, mas ele não fala nada. Essa cena me dá uma incomodada, porque nenhum dos garotos falam no fundo. O que acontece? O Lucifer e a Decker vão lá. Ele manda a Decker ir capturar o doutor, porque quanto mais longe a Decker estiver, o Lucifer consegue voltar a ter os poderes de imortalidade, porque ele é vulnerável perto da Decker. O que acontece? Decker consegue prender o cara, mas toma uns golpes ali. Isso é importante vocês ficarem espertos. O Lucifer consegue salvar os garotos. Só que a Decker, no final do episódio, a gente descobre que ela foi envenenada. E também no final desse episódio a gente descobre um dos mistérios da série. Por que o Lucifer é vulnerável perto da Chloe? Isso é uma pergunta que ficou lá na primeira temporada e veio respondida aqui na segunda. O Lucifer, quando veio pra Terra, conheceu a Decker, que literalmente foi o Amenadiel que abençoou a mãe da Decker a ter uma bebê.
Então meio que Deus mandou fazer a Chloe pra estar no caminho do Lúcifer. É o que o padre falou lá na primeira temporada. Deus tinha um plano pro Lúcifer. E literalmente eu gostei disso aí ter voltado. Você pode reclamar dizendo, nossa, exageradíssimo. Mas você viu que lá, o próprio padre, no episódio lá que era pra ser um filler, mas acaba aqui não sendo um filler, onde o padre fala, né, Deus tem um plano pra você. Daí o Lúcifer fala, o plano dele foi óbvio. Me enviou pro inferno e me difamou, né? Só que o padre fala, esse plano já acabou? E você descobre que aqui não. Meio que ele tinha que encontrar a Decker, se tornar vulnerável e aprender algumas coisas. Eu gosto disso, porque literalmente o episódio 9 lá da primeira temporada torna a série toda do Lúcifer importante. E você pensa, nossa, é sério isso? É. É meio óbvio. Mas bom, a Decker tá envenenadinha. O Lúcifer descobre esse conceito e tá puto com isso. Só que aí vem um conceito muito bom e um conceito meio chato pra mim. A Decker tá morrendo. O Lúcifer literalmente se mata, vai no inferno atrás do assassino serial killer que acabou se matando lá no final do episódio. Descobre a fórmula do antídoto para Decker. Vai lá, aliás, ele deixa o cara sendo torturado lá embaixo. É uma cena bem demoníaca pro Lúcifer. É bom isso, pra não pensar que ele é só bonzinho, sabe? Eu gosto que no episódio onde é que ele se sacrifica pra ir buscar a Decker, faz um ato muito tipo, nossa, ele é bondoso, é isso. Ele literalmente mostra que ele é o rei do inferno, porque ele deixa o cara sendo torturado lá embaixo. Que ele fala, ó, seguinte, tua pena pode reduzir se tu me entregar a fórmula. O cara entrega a fórmula, o Lúcifer fala, vale a pena mesmo? E deixa os demônios indo em volta dele com o rosto do diabo dele lá. É meio legalzinho isso. Que é uma quebra de clima. Tipo, cara, não é tão bonzinho assim não. E literalmente o Lúcifer acaba achando uma porta pra culpa dele. O Lúcifer tá se culpando a série toda sobre o fator do irmão. E acaba ali ele achando a porta. O inferno correspondeu à culpa dele. E lá ele fica repetindo a morte do irmão várias e várias vezes. Até que aqui a mãe do Lúcifer, que vem o tempo inteiro tentando matar a Decker, vem o tempo inteiro manipulando a Menadiel, manipulando o Lúcifer, ela literalmente faz algo bom. Ela se mata, vai atrás do Lúcifer, vai errar o Amaze e mata ela. Aliás, é muito engraçado essa cena. Que ninguém quer matar o Lúcifer. Aí o Lúcifer pega, se mata com o desfibrilador. O bagulho que dá choque no coração lá. Muito importante. O que acontece? A mãe do Lúcifer fala, ó, como é que eu faço esse troço aqui? Aí a Maze pega o desfibrilador, falei certo agora, e faz assim, ó. E mata ela num piscar de olhos. E você fala, ah tá, é a Maze, né? Aí o que acontece? A mãezinha do Lúcifer vai e salva o Lúcifer. Só que a mãe do Lúcifer tem uma nova culpa. A culpa do Uriel. Ela se sente culpada, porque literalmente foi por culpa dela que o Uriel foi lá. O Uriel começa a torturar a mãe do Lúcifer, a tortura sai do Lúcifer e vai pra mãe dele. E o Lúcifer literalmente arranca ela de lá, tocando uma música da época muito triste. E literalmente essa cena é bem emocionante, porque o Lúcifer volta pra cima, salva a Decker. E durante todo esse tempo que eles estão sendo torturados, o Amenadiel tá derrubando guarda atrás de guarda que tenta tirar ele de lá pra deixar a Decker ali. Eles salvam ela, o Amenadiel, o Lúcifer, a Linda, a Maze, a mãe do Lúcifer. Todos eles se uniram para salvar ela. O Dan e a ela, que aqui é apresentado a perita, né? A ela. Aliás, super personagem interessantíssima. Que vai ser bem desenvolvida pra cacete lá na quarta temporada. Mas aqui ela tem... Meio que ela é a perita, ela tem o conceito de religião dela, mas não é tão explorado ainda. Mas ela se torna um personagem bem importante no conceito de... Ela tem uns irmãos, tem um passado de crime. Mas o tempo inteiro ela quer fazer o bem ali no meio. E bom, após todo mundo salvar a Decker, nós temos um momento em que a relação do Lúcifer e da Chloe era pra andar pra frente. E aqui vem meu problema com isso. Que vem um puta de um filler sobre a Candy Morningstar. Que eu sei que não é filler, porque o final, os 5 minutos finais do episódio tornam ele canônico na história. Eu vou dizer pra vocês que é um puta episódio chato pra desgraça. Ninguém precisava... A série do Lúcifer é mais 16, só que não tem nudez. Tem a bunda dele de vez em quando. Mas não tem peitinho, não tem bunda, não tem nada. Tem sexo. Tem drogas
tem cigarro. E aqui é onde me incomoda, porque a série literalmente sobe o nível, que é o tempo todo sexualização do personagem, sexualizando o personagem. E nos 5 minutos finais a personagem mostra que ela era outra coisa, outro conceito, que ela tava fazendo uma mão pro Lúcifer pra ele tentar se afastar das pessoas. E você pensa assim, nossa, e é sério que eu vi 49 minutos de episódio, por 5 minutos finais do episódio, transformar isso aqui em canônico? Sabe quando tu não pode pular um episódio porque ele é importante? É o episódio da Candy Moonstar. Porque ninguém tem vontade de resistir isso. Ao tanto que ele é o mais mal avaliado dessa temporada. Porque, mano, é chato pra boné. Mas aqui vem uma saga boa. Descobrimos que a Adaga de Azrael é importantíssima. Né? Temos a cena que a mãe do Lúcifer libera essa porra do punhal de Israel pra geral se matar. Temos. Mas literalmente esse episódio é bom apenas pelo final. Onde o Dan... Descobrimos que o Dan tem uma mente que não quer matar. É tão forte a mente dele que ele luta contra o desejo insano do punhal. Só que aí vem. Isso aí é um pedaço da espada flamejante lá que o Lúcifer usou contra Deus. E o que acontece? Eles começam a busca para juntar as peças da arma. Temos o punhal, temos o Lúcifer, que faz acender o fogo. Aliás, esse efeito até hoje é muito bem feito ali na série. Temos um pedaço de um cinto que tem um espírito, metade do espírito de Deus. Nós temos assim o espírito de Deus pegando um personagem. Temos um episódio focado com Deus, que é muito bom. O problema é que ele é um filler também. Só que o que torna canônico ele é o conceito de ter parte da Adaga de Azrael ali. Tá entendendo o que me incomoda? Me incomoda porque o episódio tem literalmente o espírito de Deus e o episódio inteiro é uma comédia. Nós não temos uma cena conversa top, assim. Temos 2 conversas top e o resto do episódio é uma comédia. Temos o Lúcifer dentro de um manicômio e não temos uma cena de comédia pelo menos lá com o Lúcifer. Tipo, tem uma cena muito legal que ele tá vendo que os loucos estão jogando poker, só que ninguém tem carta, ninguém tem nada de aposta. Então ele pega e vai lá e finge que tá jogando também. Isso aí é legal, só que o resto do episódio é uma comédia e você não se importa tanto. Tem uma cena muito legal do Espírito de Deus salvando e curando uma senhora. O efeito é bom, mas eles vão conversar lá no final do episódio, logo depois o cara vai embora. Tem aqui o final do episódio, onde é que ele fala que tá com mais raiva do pai, fica com o zoião vermelho. O próximo episódio ele literalmente não tá nem aí pra isso. Complicado essa série, complicado. Tem momentos que me complica. Mas a gente descobre que o Amenadiel tem a última peça que foi concedida ao filho favorito. O Amenadiel se torna um cara mais arrogante ali com isso. Só que a mãe do Lúcifer tá sem tempo, irmão. Ela foi ferida e literalmente o corpo da Charlotte Richards não tá mais conseguindo segurar a energia divina dela. Tá vazando luz pra todo lado e tá prestes ao corpinho fazer assim, ó. E luz pra todo lado, matando geral. Porque ela é uma luz divina que literalmente mata quem vê. O que acontece? A mãe do Lúcifer fica puta, porque descobre que o Lúcifer ia trancar o Amenadiel e ela lá pra cima e tacar o foda-se. E aí vem o conceito. Ela teve uma relação com o Dan muito forte nessa temporada. E o Dan tá ali, tá apaixonado por ela, mas tem todo o conceito de querer meio que se afastar da Charlotte. Tem o conceito que aqui o pai da Dagger foi assassinado. Ela descobre que o diretor do presídio, né, que matou o pai da Dagger, que estava sendo investigado. E o Lúcifer literalmente ajuda a fazer isso. O Dan e a Maisie mandam os mafiosos chineses matar o cara. Mas é uns 2 episódios meio que foda-se, parece esquisito. É mais a mãe do Lúcifer tentando destruir o relacionamento deles do que qualquer outra coisa. Eu achava que era muito melhor essa saga, mas essa saga de 3 episódios me incomoda pra cacete, porque literalmente o Lúcifer tá no pior auge dele ali. Tá o tempo inteiro sendo tirado pra merda, tá o tempo inteiro fazendo piada nada a ver. Isso me incomoda. E aqui no final o personagem volta a ser o que ele era lá na primeira. E o que ele vai ser no final da terceira. E o que ele é na 4ª temporada inteira, na 5ª. E um pouquinho na 6ª também. Que é, o Lúcifer é um personagem que evolui constantemente. É um celestial que aprende com os humanos.
E aqui ele vê que o que amanhã ele pega, o Amenadiel consegue, porque a Linda literalmente é quase morta pela mãe do Lucifer. E a Maisie tenta salvar ela, o Amenadiel consegue fazer eu parar todo o tempo assim, ao redor dele para levar a Linda pro hospital. Enquanto o tempo tá parado, o Lucifer, como é um celestial, não para, a mãe do Lucifer também não, a Maisie não, a Linda tá paradinha ali, consegue ser levada, o Amenadiel tá lá segurando o tempo, o máximo que dá, e o Lucifer derruba a mãe dele na praia, ativa a espada flamejante, aliás, muito bonito de ser feito, e se manteve muito bem até a quinta. E aqui nós temos o final, que é nada mais, nada menos que o Lucifer abrindo uma dimensão nova para mandar a mãe dele para lá. Porque o Lucifer entendeu que se a mãe dele fosse buscar a casa, iria dar uma guerra. Na guerra tem fatalidades. E a mãe dele está errada em buscar o passado. Ela pode, ela é um ser celestial, ela pode criar um novo universo como ela quiser. E o Lucifer está oferecendo isso a ela. Ela aceita, sai da Charlotte Richards. O Lucifer entrega a Adaga de Israel e tudo lá para dentro, fecha o portal. E a Charlotte fica viva. E literalmente não lembra de nada desde o dia que foi morta. Aliás, é muito legal que a personagem Charlotte, quando ela acorda, ela vai botando a mão assim, ó, pra trás. Porque ela lembra que ela tomou um bagulho na nuca aqui no pescoço. Então o dedo vem ali e fala, Charlotte, você tá bem? O Lucifer fala, mãe dela, quem? E vai fazendo isso aqui, ó. Pra botar a mão na nuca. Ela lembra que ela tomou uma puta parafusada na nuca. E é esse. Termina a segunda temporada de Lucifer literalmente nesse nível. Né, com o Lucifer decidindo e contar a verdade pra Decker, igual ele fez com a Linda. Mas acaba sendo desmaiado e jogado no deserto. E a série acaba no melhor jeito possível. Que é o Lucifer olhando pra cima, com as asas dele abertas, no meio do deserto atirado lá. Acaba muito bem essa segunda temporada. Com muitos altos e baixos. Esse é o problema dessa temporada também. A primeira tem 13 episódios. Tem 2 fillerzinhos, que são mais ou menos lá no meio. No episódio eu acho que é 8, assim. Só que mesmo assim, são episódios bons, sabe? Não te irritam esses fillers. Mas aqui tem 18 episódios. E eu vou dizer pra vocês que muito episódio, assim, que tinha cenas importantes que poderia ser colocado no final de qualquer outro episódio e ficaria melhor. A primeira temporada, pra mim, eu não lembro quanto é que eu fechei agora no vídeo, mas eu acho que eu fecho ainda com um 9, porque ela é muito boa, muito precisa no que ela quer fazer. Mas já a segunda desce pra um 7 e fica lá no 7, quase descendo pro 6, mas não merece o 6,5, merece o 7 sim, porque ela é uma boa temporada. Mas os fillers dela te irritam. A mãe do Lucifer tem momentos que ela tá boa, tem momentos que ela tá ruim, tem momentos que ela quer matar a Chloe, agora não quero mais. E você fica, meu Deus, o que é que ela quer? E nos fillers, às vezes ela é explorada pra dizer que tá querendo transar, que ela não entende o desejo carnal. E você fica tipo, tá, é pra isso que ela apareceu esse episódio inteiro. E eu vou dizer pra vocês, tá? A próxima temporada, ela termina no auge, muito boa. Mas os fillers dela, meus amigos, é literalmente 23 episódios, o que 26 eu acho. Eu vou conferir. Mas depois, vou dizer pra vocês que aí nós temos o auge, que é lá a quarta temporada, com seus 10 episódios deliciosos e bonitinhos, todos eles perfeitos. Valeu, pessoal, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, muito obrigado a todo mundo que já é inscrito. Comente aqui embaixo, teve gente que pediu o Dexter, Don Pro, esse ano vai, tá? Prometo pra vocês, mas eu preciso encerrar as sagas que eu comecei aqui no canal, porque eu quero trazer outras. E é isso, até o próximo vídeo. Essa semana ainda nós temos Demon Slayer, nós temos a Lucifer que saiu na segunda, nós temos Demon Slayer na sexta, eu acho. Nós temos quarta-feira Hora do Pesadelo 6 para tentar encerrar essa saga aí que também tá aberta. E temos, se der tudo certo, finalmente Game of Thrones, que eu tô prometendo desde o meio do ano passado. Assisti toda a porra da série. E se não der, aí vem alguma coisa aí que tá pra fechar também, tá bom? Ah, as reviews de Doctor Who e de The Last of Us estão aí disponíveis no canal. Review eu não faço resumo tão cedo, tá bom? Mais pra frente eu faço um resumão. Mas eu acho que não é necessário no momento.
Falo isso porque esse ano vai sair muita review de muita coisa. Tem muitos lançamentos bons no ano. E os reviews que eu fizer num ano, eu faço resumo mais pra frente. A review eu já dou muito spoiler do que aconteceu, então não acho necessário fazer um resumão. Mas posso fazer uma hora, uma releitura. Por isso que eu criei o quadro Revisitando, que eu fiz a retrospectiva de 2025, dei o nome de Revisitando, né? Tem ali na playlist. Essas reviews, de vez em quando, vale a pena escrever uma revisitada. Não é necessário escrever, né, um resumo. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like, se inscreve e compartilha para os amigos e sininho ali para nós.